Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento produzido aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa desenvolvida no mestrado em saúde coletiva que buscou compreender a sexualidade de mulheres em tratamento de hemodiálise. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Solange Imhoff, que é mestre em saúde coletiva. Bem-vinda, Solange, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E também a professora Luana Gabriele Nilson, que é doutora em saúde coletiva e foi orientadora da Solange nesse processo de pesquisa. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela presença. Olá, obrigada pelo convite. Solange, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho sobre a tua trajetória, né? E a relação dessa tua trajetória, então, com o teu objeto de pesquisa. Eu sou psicóloga de formação, me formei em 2005 e na época, antes de iniciar a faculdade, ali no ensino médio, meu interesse era ser sexóloga. Então, por conta disso que eu acabei buscando a psicologia. Então, mas depois de formado, a psicologia hospitalar acabou me convidando, né? E aí eu aceitei e acabei me apaixonando por ela. A empresa onde eu trabalho hoje é uma clínica, né, de hemodiálise, onde incentiva bastante a questão de pesquisa, de estudos. E então, fazer mestrado foi algo que é interessante para a empresa, até para que a gente também ofereça um serviço de qualidade, né, para esses pacientes. Então, na época, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu iniciei como estudante, como aluna especial. E na disciplina de métodos qualitativos, a prof. Luciana, ela acabou falando para nós, nos incentivando a buscar um tema que de fato a gente tivesse muito interesse em produzir conhecimento, porque afinal de contas, um mestrado a gente passa 2 anos, se debruçando pelo menos 2 anos em cima daquele conteúdo. Então, por conta disso, eu acabei lembrando, né, da minha época, onde eu queria ser sexóloga, e pensei, então, por que não estudar a sexualidade em hemodiálise, que é uma clínica onde eu trabalho, e de mulheres foi por questão de facilidade mesmo em abordar o tema com as mulheres, e também pelas questões históricas e sociais que as mulheres passam, né, no decorrer do tempo. E então, por conta disso, o trabalho ficou sobre sexualidade de mulheres em hemodiálise. Conta um pouquinho pra gente, professora Luana, então como é que nasceu esse projeto de vocês duas, né, no âmbito do programa de mestrado em saúde coletiva aqui da FURB? Muito bem. A Sol chegou ao mestrado antes que eu ainda, né, nós nos conhecemos depois, e aí ela já veio me procurar para conversar, já incentivada, né, por essa disciplina que ela tinha feito antes. E aí, acho que o principal compartilhamento nosso depois foi pensar essa temática para além do ambiente, então, da clínica de hemodiálise em si, né? E pensar essas mulheres, essa demanda, a temática da sexualidade, de forma que pudesse, a partir dali, ser transversal e alcançar a reflexão da pesquisa, assim, para outras esferas, outros espaços, para o contexto como um todo, da integralidade em saúde, dessa temática para as mulheres, já que a Sol já estava muito imersa, né, nesse mundo, assim, e com essas mulheres, com uma vivência muito importante, acho que daí no nosso casamento foi trazer essa reflexão, então, mais aplicada para a saúde coletiva também. Existe, professora, uma lacuna de conhecimento nessa área específica explorada pela Solange? Sim, como a Solange mesmo traz, essa é uma temática que é muito marcada pela nossa construção histórica, cultural, de sociedade, né? Que invisibiliza as mulheres, invisibiliza o lugar de pensar a sexualidade, de reduzir essa temática da sexualidade para o ato sexual em si, e muito a serviço do prazer masculino também, né? Então é um tema que a gente cresce não podendo falar, com vergonha, e aí a Solange traz com muita força o pensar a sexualidade não como ato sexual, mas como tudo que constitui a sexualidade para essas mulheres. Então foi uma pesquisa muito sensível, assim, né? Para além dessa lacuna que existe então na literatura, Solange, você percebe que entre os profissionais de saúde também existe essa lacuna? Muito. Tanto é que dentro da pesquisa é visto, né, o quanto não se tem espaço para falar sobre sexualidade, e não só o espaço, como também os profissionais de saúde não abordam e não sabem muitas vezes lidar com essas temáticas, né? Então fica tudo muito a nível do biológico, e que isso acaba transpassando essa situação ali da sexualidade, né? Essas necessidades, e o sofrimento acaba ficando de ladinho. Até quando a gente pensa os currículos mesmo, né? Na nossa formação,
Não é uma temática que a gente tem uma disciplina para pensar com mais profundidade essas singularidades, esse convite a ouvir, né? Então, a gente vem falando mais sobre o acolhimento, sobre a escuta, mas essa é uma temática recheada dos nossos preconceitos também, da nossa trajetória, e aí conseguir como profissional alcançar o outro, né? Então muitas vezes é melhor não falar para fazer de conta que não existe, né? Até porque nós estamos inseridos numa cultura que dificulta isso, né? Esse acesso a esse tipo de conteúdo. Então é a vergonha, são os tabus, a sociedade muitas vezes não está preparada para esse tipo de assunto. E os nossos profissionais, eles estão inseridos nessa sociedade também, que também tem vergonha, também tem tabu e também tem dificuldade, né, muitas vezes, de deixar aberto para o paciente falar a respeito do que está sentindo, porque também não sabe muitas vezes como fazer, como agir, né, se o paciente traz alguma demanda, e agora? O que eu faço com isso? Ao mesmo tempo que marca, né, especialmente as mulheres, por qual é esse ideal, né, do que é desejável, de qual é o corpo, de como tem que ser esse comportamento. Então a gente tem muitas camadas aí, né, que precisa ter esse olhar da pesquisa para conseguir orientar essa transformação também, né. De que forma, Solange, a gente pode sintetizar o teu objetivo, o teu propósito central com essa pesquisa, né? Qual grande questão você buscou responder? Era compreender como as mulheres vivem a sexualidade, as mulheres em hemodiálise vivem a sexualidade. E a partir disso se compreende muita coisa, o quanto as mulheres acabam tendo essas dificuldades de falar a respeito do assunto, respostas muito superficiais, às vezes entendendo que tem relação com homem, mulher, né, algo que poderia ser muito mais aprofundado. E uma vergonha também, né, que se apresenta diante disso. Mas o objetivo geral, então, seria compreender como que as mulheres entendem e vivem a sexualidade em hemodiálise. Apesar dessa lacuna que a gente já mencionou que existe na literatura, né, o que a literatura especializada vem trazendo, Solange, em relação à sexualidade das mulheres em tratamento de hemodiálise? Dentro dessa, junto, paralelo, né, com a minha dissertação, a gente fez um trabalho de escopo, né, uma revisão de escopo, que foi extremamente trabalhosa, mas tão trabalhosa quanto rica, porque foi visto de que no mundo todo, sem restrição de idioma e sem restrição também de data, foram encontrados apenas 38 estudos que falam a respeito de sexualidade de mulheres em hemodiálise. E dentro desses estudos, o que ficou muito aparente é de que a sexualidade ainda assim é vista como uma disfunção sexual. Então, assim como na saúde antes era aquele conceito onde a saúde não é mais vista como ausência de doença, a sexualidade também não pode ser vista como ausência de uma disfunção sexual. Então, a ausência de orgasmo, a ausência da libido ou dor, não é isso. A sexualidade é muito mais amplo. Então, nesse sentido, a pesquisa acaba mostrando, né, que a sexualidade ela precisa ser vista de uma forma muito mais ampla também. E desses 38, só 4 foram estudos qualitativos, né? Então, também a pesquisa da Solange vem para responder a essa revisão que ela fez, né? Que deixou bem claro que o aprofundamento dessa compreensão era ainda mais restrito, né? Sim. Se a gente considerar 38 estudos em todo o mundo, né, em quaisquer idiomas, é muito pouco, né, professora? Muito, muito. E ainda, como a Solange traz, né, muito focados nesse lugar da patologia, de pensar uma redução da sexualidade ou ao ato ou a problemas disfuncionais, né, e não essa compreensão que ela vem propor de pensar integralmente a sexualidade e que ela não precisa ser vivida só na relação com o outro, né? E só a partir do ato sexual em si. Então, a Solange fez uma caminhada assim muito bonita e de um aprofundamento, um olhar que veio tentar contribuir para essa mudança, né? Para essa ampliação de olhar, não é nenhuma mudança, mas uma ampliação de olhar, né? Da pesquisa para essa temática.
Acho que é interessante a gente explicar também, Solange, como é que esse estudo foi construído, né? Porque a gente sabe que depois do processo pronto, depois das conclusões ali consolidadas, né? A gente acaba até esquecendo um pouco do quanto foi trabalhoso o processo, né? Muito. Como é que esse estudo foi construído, então, do ponto de vista do método, né? Qual foi o passo a passo desse realizar a pesquisa? Inicialmente, então, nós encaminhamos o projeto para o Comitê de Ética e a partir do momento que ele foi aprovado, eu fiz uma tabela mesmo, onde eu podia incluir as mulheres que faziam hemodiálise e que estavam dentro dos critérios, que atendiam os critérios de inclusão, que seria serem maiores de 18 anos, fazerem hemodiálise, o tratamento, né, de hemodiálise pelo menos 3 meses e que elas estivessem aptas para responder. Então, o processo foi, a partir desse momento, então, eu fiz essa lista e por conveniência mesmo dos meus horários, dos horários delas, da disponibilidade dessas mulheres e também com relação a elas estarem se sentindo bem, porque era antes ou após a sessão de hemodiálise, né? Então tinha liberação da enfermagem, então eu chamava individualmente numa sala privativa e aí eu fazia o convite a essas mulheres, dizendo que a partir daquele momento naquele momento eu estava como pesquisadora e não como psicóloga. E aí eu falava a respeito, né, da minha dissertação, do meu tema de pesquisa e se elas estariam disponíveis, né, dispostas a participarem. Foi gravada, todas as entrevistas então foram gravadas, né, a partir eu explicava para elas e estava também no termo de consentimento, né, que era assinado por elas, e aí foram realizadas durante um mês inteiro, foram realizadas entrevistas com essas pacientes, né. Foram no total 56 incluídas e que 2 recusas e 13 pacientes que participaram de fato da pesquisa. E aí eu só gosto de falar, né, porque parece que dentro de uma pesquisa é pouco, 13, mas eu gosto de lembrar que a pesquisa qualitativa, ela não funciona por números, ela funciona por saturação. Então chega um momento onde começa a se repetir, o conteúdo é o mesmo, não se tem mais nada de novo, de relevante, então naquele momento se encerra. E foram com 13 pacientes, né, que aconteceu esse momento do encerrar. E aí depois desse processo eu tenho que fazer as transcrições, né, que hoje em dia tem muitos programas que nos auxiliam nesse sentido, né, das transcrições, muita leitura a respeito do que foi dito. E aí depois precisa fazer uma organização desse conteúdo, uma categorização e por último a interpretação. Então é um processo longo, trabalhoso, não é difícil, né, mas é trabalhoso. A partir desse primeiro contato, né, com as mulheres em tratamento, como é que você sentiu a receptividade delas em relação à tua proposta? Diante dessas, então foram 2 recusas, né, e no início eu percebi as mulheres, a primeira pergunta foi: o que é sexualidade para você? Então a partir dali, até as pessoas que tinham um pouco mais de desenvoltura, não tanta timidez, eu percebia que era meio travado, né? As respostas eram de uma certa forma superficiais. Então, ali no início foi um pouco difícil, mas depois elas foram se soltando e, né, tiveram entrevistas ótimas, com muito conteúdo e que isso acabou facilitando, né? Mas nesse início, assim, foi um pouco estranho, eu percebo, né? Uma sensação, um estranhamento mesmo. Acho que uma coisa que é legal também de contribuir para essa questão do percurso é que antes, né, de ir para o Comitê de Ética ainda, a Solange, além da pesquisa bibliográfica, e aí ela já estava em andamento com a revisão do escopo também, nós tivemos momentos de discussão desse roteiro em grupo de pesquisa, né, para poder pensar em perguntas disparadoras, mas no lugar de uma entrevista semi-estruturada, que pudesse permitir a ela a condução junto com as mulheres de forma a respeitar aquilo que fosse vindo, né, na pesquisa. E depois também a escolha pelo referencial teórico para a discussão dos achados, né, que ela fez a partir da teoria sócio-histórica de Vygotsky, né, que também foi um outro passo bastante desafiador para a gente pensar, né, pensar sobre a leitura desse autor também, aqueles achados de pesquisa, né. A partir dessa amostra construída, Solange, qual que é o perfil, né, qual que é o perfil que você identificou dessa amostra, dessas mulheres que participaram da tua pesquisa? Ali, nessa minha pesquisa, foram mulheres de 26 a 72 anos,
que elas fazem hemodiálise em torno de 4 a 5 anos, aproximadamente. Mulheres com formação acadêmica, né? Tem também aquelas com fundamental incompleto, tinham mulheres que estavam casadas, namorando, solteiras, enfim, tinha de todos os estados civis, digamos assim. Um perfil bem heterogêneo, né? Sim, o que acabou, infelizmente, né, não dando conta essa minha pesquisa, e é uma das coisas que a gente lamentou, né, no final, foi de que só apareceram mulheres que não cisgênero, né? Então, infelizmente, não apareceu nenhuma LGBT, né? Nada nesse sentido, e isso acabou, infelizmente, não aparecendo. Quais seriam, então, Solange, os principais resultados, as principais conclusões desse teu processo de pesquisa? A primeira coisa é o quanto as mulheres também têm dificuldade de conceitualizar, digamos assim, a sexualidade, né, de falar a respeito desse entendimento. A baixa libido, muito presente. Questões com relação a diálogo com outras pessoas, do quanto isso é restrito, quantas mulheres não falam a respeito. Se falam é pouquíssimo com o próprio parceiro ou com alguma amiga, o quanto esse assunto ainda é muito tabu dentro da nossa sociedade. E as dificuldades também com relação aos parceiros, né? Essa baixa libido, ela muitas vezes tem um impacto nas relações conjugais. E que alguns maridos têm uma compreensão disso e outros maridos não. Então, dentro dessa nossa cultura, ainda assim, tem aquela questão da satisfação masculina, né? E isso também acabou aparecendo bastante ali na pesquisa. E a não escuta pelos profissionais, né? Também, isso... além a dificuldade delas falarem, a dificuldade também dos profissionais de entrarem nesse assunto, né? As participantes, né, as mulheres, elas relatam a relação desses resultados, dessa concepção, dessa vivência delas da sexualidade e o tratamento. Existe uma relação que vocês avaliaram entre esses dois aspectos? Uma das perguntas tem relação com isso, do que elas percebem de diferença na sexualidade, se percebem alguma diferença depois que iniciou o tratamento de hemodiálise, né? E muitas delas falaram que sim. A questão do corpo, do efeito sanfona, de que no início da semana está um pouco mais inchado por conta da retenção dos líquidos, e aí no final da semana já está mais sequinha, como elas falam, né? Essa mudança corporal. As marcas de fístula, nas cicatrizes, né? Fístula no braço, catéter. Então, isso também acaba prejudicando a questão da imagem corporal, de como elas se sentem com relação ao parceiro, a vergonha, o não conseguir falar. Então, tem muitas coisas que o tratamento de hemodiálise acabam impactando e influenciando a vivência sexual dessas mulheres, com certeza. Quais foram, na tua percepção, Solange, os principais desafios que vocês encontraram nesse processo de pesquisa? Foi mais do ponto de vista teórico, da ausência de literatura, do convívio realmente, do diálogo com as mulheres, da receptividade delas? Quais foram os principais desafios? Porque como eu sou psicóloga dentro do serviço, e eu realmente não fui escolhendo pacientes por afinidade, foi por momentos ali que eles estavam na sala da recepção, né, aguardando ou serem chamadas para diálise, ou tinham acabado de sair da diálise. Então, elas estando bem, era isso. Então, foi uma conveniência nossa, né? Mesmo, né? Através dos critérios, foi uma conveniência naquele momento. E tiveram 2 pacientes que recusaram a entrada na pesquisa, né? Participar na pesquisa. E isso até comentei com a professora Luana naquele momento, o quanto isso me chamou a atenção, porque por mais que eu saiba o quanto é tabu, mas ainda assim é importante falar a respeito disso, né? E aí o que motivou pode ser muitas coisas, né? A respeito de não querer participar, a vergonha pode ser uma delas, ou até mesmo a questão ali do quanto que apareceu, né? A questão de ter baixa libido, às vezes não se sentir confortável para falar a respeito disso, o constrangimento, mas aí é uma coisa que a gente não tem muito como acessar, né? E acho que uma coisa que não foi um desafio, mas é algo que tu trouxe muito no processo, assim, para as nossas conversas, foi o quanto o processo de pesquisa foi gerando uma transformação em ti e no entorno, assim, né? Que o fato da Sol estar pesquisando o tema
parece que ela começou a observar mais, as pessoas procurarem ela mais para falar sobre e fomentar essa conversa também nos espaços que ela ocupava, assim, e ocupa, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente percebeu muito, que vai direcionando esse olhar. Por isso que acho que é tão importante a gente sempre lembrar que não existe pesquisa neutra, né? Quando você escolhe por uma temática, você tem uma intenção e você está colocando luz nesse tema. Então, existe sim uma postura ética e critérios, né? Um método que te direciona, que você precisa ter muito claro e que, né, passa pelo comitê de ética, pesquisa, mas você tem uma intenção ao fazer essa pesquisa. Então, conversar sobre isso já vai trazendo outras pessoas para esse lugar de observar e de querer também, né, falar sobre isso e levar para outros espaços, né? Você menciona, Solange, que você trabalha, então, nessa clínica de hemodiálise, né? Além das questões da sexualidade que foram o foco, né, da tua pesquisa, os pacientes, os pacientes, mas enfim, aqui a gente está falando mais focado nesse público feminino, né? Elas costumam te procurar trazendo algum tipo de demanda para você como psicóloga? É pouco, bem pouco. Diante de tudo que foi mostrado, eu considero pouquíssimo. Porque se a gente parar para pensar, né, que dentro de ambiente de hemodiálise, pelo menos 80% das mulheres sofrem de alguma questão com a sexualidade, eu considero pouco. Né? Apesar de eu ter essa abertura, então a gente sempre tem que lembrar de onde a gente está inserido. Dentro da nossa cultura ainda assim tem muito tabu, né? E por conta disso, eu vejo o quanto é importante ser falado a respeito desse tema, de abraçar, sim, oportunidades como entrevista, congresso, enfim, porque isso precisa, já que existe, está aqui, está posto, né? Existe. E o que a gente vai fazer agora com relação a isso? Então, as mulheres ali, eu acredito que é pouquíssimo diante da necessidade, das demandas do sofrimento. Agora, diferente de quando eu faço uma pergunta que é direcionada para o assunto. Aí sim. Inclusive, lá no início, quando eu comecei a minha trajetória ali na clínica de hemodiálise, que faz 16 anos, a gente aplicava anualmente um teste chamado Cadecol, que é de qualidade de vida, um teste utilizado no mundo todo. E aí esse teste, ele acaba avaliando questões com relação à vida social, aspectos emocionais, cognitivos, e dentro desses aspectos, um deles é a sexualidade. E já é visto no mundo todo que, dos aspectos entre a qualidade de vida, um dos aspectos que pegam muito o paciente, que faz baixar a qualidade de vida, é a atividade sexual, é a função sexual e a atividade ocupacional também, são essas duas coisas. Então, esse também foi um dos motivos pelo qual eu quis, pensando, né, na época que eu era aluna especial, né, ali estava... Então, isso também acabou favorecendo com que eu procure por essa temática. E eu me lembro na época que quando eu fazia o questionário, que durava em torno de 40, 45 minutos, eu tinha que parar ali, porque as mulheres tinham muita demanda, né? Quando eu perguntava a respeito, eram 2 perguntas só, que falavam a respeito de sexualidade, e ali se tinha muito o que dizer. Então, foi mais uma vez, né, que o quanto mostra que eu preciso ser um pouco mais diretiva, de que eu preciso levar esse assunto, porque vir por conta própria muitas vezes não vem. Professora Luana, de que forma esses resultados, né, podem apontar caminhos na sua avaliação para os profissionais de saúde, né, não apenas os psicólogos, mas todos os profissionais de saúde, né, que trabalham com essas mulheres em tratamento de hemodiálise e talvez até em outros tipos de tratamento de outras doenças crônicas que também afetam essa relação? Muito. Nós conversamos muitas vezes sobre isso e os encaminhamentos, né, da SOL, as sugestões também a partir da dissertação olharam para isso, né, do quanto, como eu falei antes, a gente precisa ter intenção. Então, não é uma temática que historicamente a gente vê que dá para deixar solta, né, ela precisa estar incluída nos protocolos de atenção, né, nos momentos, nos roteiros de entrevista, não que um roteiro ou um protocolo possa dar conta de tudo, né, mas que seja um convite a ouvir o que você
quer conversar sobre isso, né? E aí, nos espaços especializados, mas desde a atenção primária, onde a gente vê que as equipes têm a mais alta complexidade de demandas para dar conta e uma dificuldade de conseguir, sem apoio, olhar para tudo isso, né? Então, a importância de nós termos uma equipe multiprofissional atuando de forma interprofissional, com apoio de psicólogos e de outros profissionais, né, da equipe multi, para poder olhar integralmente para essas necessidades, para poder fazer esse convite à conversa, da gente oferecer espaços, que podem ser espaços em grupos, podem ser nas consultas cotidianas, né, nos diferentes momentos que essas mulheres nos procuram, e dentro da clínica especializada, né, em hemodiálise já ficou muito claro, inclusive a Sol pode falar um pouco mais sobre esses convites que ela já tem, né, para fomentar isso, incorporar isso no processo de trabalho e aí pensar desde a nossa formação, né, todos esses espaços. Então esse é um bom espaço de fomento à conversa sobre essa temática e já desde a educação sexual, ainda tão boicotada, né, tão tolhida dentro das escolas, desde a educação infantil, né, construir esse olhar para a sexualidade não é falar sobre o ato sexual, e sim sobre olhar para o seu corpo, respeito ao seu corpo, respeito ao outro, né, as diferenças, a diversidade, a inclusão, esses padrões que a internet e tantas pessoas têm vendido, né, essa imagem culturalmente construída e vendida como ideal. Então são muitas coisas que a gente precisa em conjunto como profissionais, na academia, no serviço, na gestão pública, ter intenção em discutir e incluir nas pautas. E acho que a Sol precisa falar, né, que ela inclusive vai falar sobre isso. Esse ano tem né, vários espaços. É verdade. Aí posso dar sequência? Sim, claro. Ela com relação à divulgação, né? Então a gente vai colocar em 2 revistas, né? Uma do escopo e outra da dissertação, os trabalhos, né? Vamos submeter. E além disso, esse trabalho vai ser levado para congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que vai acontecer esse ano em Maceió. Então foram 2 trabalhos, um deles com relação ao escopo e outro do artigo, né? Então ali vão ser 2 espaços. Um outro convite também com relação do Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia, que vai acontecer em Itajaí no mês de outubro. Então, agora a entrevista, né? Então, são espaços que a gente não pode perder. Esse assunto realmente tem que ser divulgado e dentro dessa nossa sociedade para que a gente possa quebrar, né, um pouco desse tabu e possa ouvir, acolher, intervir de uma forma a melhorar a qualidade de vida desse público e de tantos outros também. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Solange Imhoff, que é mestre em saúde coletiva. Muito obrigada, Solange, pela tua presença hoje aqui. Obrigada também. E também com a professora Luana Gabriele Nilson, que é doutora em saúde coletiva e foi orientadora da Solange nesse processo de pesquisa. Muito obrigada, professora, pela presença. Obrigada e parabéns pelo espaço. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!